Olá, turma, muito bom dia. Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina hoje é filosofia e o nosso tema para estudo vai ser sobre ética e sociedade, ok? O nosso objetivo nessa aula é compreender a relação que existe entre a ética e a filosofia, dando ênfase ao termo sociedade, tá bom? Existe uma profunda ligação entre ética e filosofia. A ética nunca pode deixar de ter como fundamento uma concepção filosófica do homem que nos dá uma visão total deste como um ser social e histórico. Dentre os vários conceitos com os quais a ética trabalha e que pressupõem um prévio esclarecimento filosófico, como os de liberdade, necessidade, valor, consciência, nós vamos aqui dar ênfase ao de sociabilidade, ou seja, como a ética deve estar inserida nas relações humanas em sociedade, certo? Algo que poderíamos representar a partir desse esquema que eu trouxe aqui para vocês, que vocês podem visualizar aí na tela. Se nós formos parar para prestar atenção nesse esquemazinho filosófico, a gente pode absorver o que daí? Pessoal, se a gente for então estudar esse esquema que está exposto aqui na tela, a gente poderia ler da seguinte forma: do lado esquerdo está aí a ética, marcando presença, e do lado direito a sociedade, certo? Existe uma setinha apontando a ética para a sociedade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que obrigatoriamente, ou precisamente, ou melhor, essencialmente, a ética ela deve estar presente numa sociedade para ser considerada uma sociedade moral. Ok? E a filosofia está aí no meio entre as duas, fazendo um certo tipo de mediação. Que mediação é essa? Bom, a filosofia está aí para ajudar a ética a trabalhar com os conceitos, né? Os conceitos de liberdade, de necessidade, de valores, de consciência, de moral e até mesmo das ações humanas. Então, quando se trata de ação humana, o que a gente pode trazer para dentro desse estudo? Vamos seguir o texto. A ação humana é fruto de uma escolha entre o certo e o errado e entre o que é bom e o que é mal. O indivíduo procura se basear em parâmetros socialmente aceitos que lhe permitem conviver com outras pessoas. Em outras palavras, ele busca sempre se guiar pelos conceitos que norteiam as práticas e valores positivos das qualidades humanas. A ética não somente serve de base para as relações humanas, mas trata também das relações sociais dos homens, na medida em que os filósofos consideram a ética como base da justiça ou do direito, e até mesmo das leis que regulam as constituições e até mesmo das leis que regulam a convivência em todos que vivem na sociedade. Basta lembrar que um dos princípios constitucionais que regem a administração pública no Brasil é o princípio da moralidade, ou seja, os atos da administração pública, direta e indireta, devem ser norteados por valores que a sociedade considera como moralmente válidos. Então, pessoal, a ação humana aí, ela está ligada diretamente ao comportamento de um indivíduo perante uma sociedade que vai se basear em quê? Em parâmetros sociais, né? E que parâmetros são esses? Bom, são parâmetros em que o indivíduo, para ser considerado um cidadão ético e com uma moral, ele tem que promover um bom comportamento. Seguindo o texto, trazemos aí para vocês os conceitos de ética dentro da filosofia, né? Um pensamento reflexivo em relação à ética no que se diz respeito à filosofia. Primeiramente, para entendermos sobre a ética, devemos iniciar pelo conceito filosófico, entender que é a área que investiga o comportamento humano em suas relações entre si, considerando conceitos utilizados para avaliá-los como valor, virtude, justiça, moral, normas morais, dever, liberdade, responsabilidade. Promove também o quê? Reflexões sobre a busca humana pelas melhoras. Então, essa ligação que existe entre ética, sociedade e filosofia é fundamental para que se promova um comportamento humano essencial, certo? Qual a contribuição aí da filosofia e da ética dentro de uma sociedade? Bom, se a gente for falar um pouco da nossa realidade, a gente vai
se basear nesse texto e vai se reconhecer nele, porque assim, no momento histórico que vivemos, existe um problema ético-político grave, não somente no Brasil, mas no mundo, né? O Brasil sempre quis ser visto como o país dos justos, da democracia, da ética acima de tudo. Porém, não é bem assim a nossa realidade, não é bem assim o que a gente vive hoje. Verifica-se uma realidade conflitante, fundamentada em uma crise de sentidos e de valores que se apresenta na vida pessoal e nas relações sociais das pessoas. A partir desse contexto, nós vamos aí perceber o quê? Perceber uma inquietação acerca do sentido da vida e do papel do ser no mundo. Vindo assim, reaparecer com mais força o interesse pelo tema da ética, enquanto coluna vertebral da reflexão sobre a conduta do ser humano e seus valores. Não é suficiente para o homem comum e contemporâneo superar a crise da ética atual, conhecendo o outro e suas necessidades para se chegar à sua convivência harmônica. Não há como superar esta crise sem um modelo de ética voltada para uma comunidade, como no caso da polis grega. Pessoal, quando ele fala aqui na polis grega, lá na época da República, em que os políticos eles eram selecionados de acordo com as suas aptidões. Não era qualquer pessoa que administrava uma cidade, não era qualquer pessoa que administrava um estado, não era qualquer pessoa que administrava um país. Essas pessoas, naquela época da Grécia, elas tinham que ter aptidões para isso. E não é o que acontece, né? Hoje em dia, a nossa realidade é muito longe do que acontecia lá na época da Grécia, no tempo da República. Hoje se aposta em quê, pessoal? No individualismo, na competição, na sociedade de um espetáculo, de consumo. Porque hoje nós vivemos individualmente. Hoje nós vivemos para si. Poucas vezes nós se preocupamos com o próximo. Poucas vezes nós se preocupamos com a sociedade, com o nosso mundo, com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, assim, a gente percebe um distanciamento daquela sociedade que era na época dos gregos para essa sociedade contemporânea. Concluindo o nosso pensamento filosófico, o que a gente pode dizer aqui também, né? Na filosofia, a ética é a área que vai o quê? Investigar esse comportamento do indivíduo dentro de uma sociedade, avaliando seus valores, avaliando aí suas virtudes enquanto cidadão. Já a ética, pessoal, busca aplicar o conhecimento sobre o próprio ser para construir aquilo que se deve ser. Então, é um impasse da pessoa que eu sou e da pessoa que eu devo ser. Uma reflexão filosófica de si mesmo, certo? A filosofia contribui aí com a sociedade, refletindo sobre o quê? Sobre os problemas éticos, políticos, morais, sociais, de todo e qualquer indivíduo que está aí passível de erro. Então, a filosofia e a ética, junto com a sociedade, promove uma relação de reflexão filosófica sobre o próprio indivíduo. Então, o que a gente pode dizer aqui do nosso estudo de hoje? A gente conclui dizendo que essa relação que existe entre ética, sociedade e filosofia é imprescindível na formação dos seres humanos, no que se diz respeito à sua conduta ética e moral, e principalmente do seu comportamento diante do mundo, tá certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham feito essa leitura comigo, juntos, certo? Que reflitam bastante sobre esses conceitos que eu trouxe para vocês hoje, que é ética, sociedade e filosofia. Como esses três conceitos juntos, eles conseguem promover uma sociedade bem melhor do que nós vivenciamos agora na atualidade. E para complementar a nossa aula, pessoal, eu trouxe um vídeo e eu quero que vocês assistam esse vídeo. Ele vai falar justamente sobre essa consciência que hoje em dia nós não temos mais, que hoje em dia nós não praticamos mais a consciência do coletivo, e sim somente uma consciência individual, uma consciência particular e egoísta. Vamos assistir o vídeo e logo após esse vídeo eu vou querer que vocês façam um resumo dos principais pontos que vocês entenderam dessa aula, certo? Vocês escrevam esse resumo, pode ser digitado, pode ser manual. O importante é registrar para mim e me mandar por e-mail para eu ter aí o feedback de vocês
sobre essa aula de hoje, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Espero que a gente se encontre outras vezes, mesmo que seja distante, mas o importante é continuarmos estudando e adquirindo conhecimento. Vamos assistir o vídeo? Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Então tá aí, pessoal, a gente viu aí esse vídeo, é um vídeo que é bastante filosófico, dá pra gente refletir sobre tudo que a gente viu nesse vídeo, fazer um resumo e fazer uma atividade legal, tá bom?